A graça e a paz do Senhor Jesus, amados, estamos aqui para trazer a lição de número 2 de adulto. Hoje nós vamos estudar com a lição que tem o título A Sutileza da Banalização da Graça. Nós estudamos aqui na semana passada sobre a sutileza de Satanás contra a igreja. E hoje nós vamos estudar sobre o que o diabo tem feito para tirar o valor da graça, banalizar ela, né? Então, nós vamos estudar uma lição muito boa. Fica conosco aí até o final. Obrigado aí por estar nos assistindo. Deus te abençoe. Com certeza Deus vai te dar muita graça, né? Nós vamos estudar sobre a banalização da graça, mas você vai receber muito da graça de Deus nessa lição, tá? Aí também nós vamos apresentar aqui o nosso livro. Esse aqui é o último lançamento, é o 5º livro, né, que nós estamos lançando, e é o jejum que funciona, o jejum bíblico, o jejum que funciona. Então, se você desejar adquirir esse livro, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, certo? É só você ver aí na descrição o meu zap, você liga para mim, ou no Instagram, ou no Facebook, tá? Mas você vê aí na descrição que está o meu zap. Se você quiser, desejar conversar a respeito dele, né? Você liga para mim que esse livro vai chegar na sua casa. Nós temos aí enviado ele pelo correio até para o Nordeste, Norte, Sul, vários lugares do país, e o correio cobra R$7 para entregar na tua casa em qualquer lugar desse país, entendeu? E o preço dele é R$26,90. Então, o total do livro com o correio dá R$33,90, tá bom? Então, fica a teu critério, é só você ligar para mim, é um meio desse, com certeza esse livro vai chegar na sua casa e vai ser bênção para a sua vida. Esse aqui é um manual de jejum muito importante, tá bom? Deus te abençoe, tá? E também, né, você que está nos dando a honra aí da sua presença, você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus grupos, compartilhar, dar o seu like, tocar no sininho aí para receber as notificações de novos vídeos que a gente está vendo. E também um detalhe importante, se você quiser ver todos os vídeos, eu tenho mais de 400 vídeos aí, quase 500 vídeos no meu canal, e também não só de escola dominical, mas vários tipos. Se você quiser ver algum deles, é só você tocar em cima da minha foto ou em cima do nome, Sabedoria. Você tocou ali, ele abre ali, depois é só em vídeo, você vê o vídeo que você quiser. É só tocar na foto ou no nome, tá bom? E Deus vai te abençoar. E nosso canal também, ele é monetizado. Se você assistir os anúncios, você está nos ajudando muito na monetização, tá bom? Então Deus te abençoe, tamo junto aí, fica conosco aí até o final. Lição de número 2, a sutileza da banalização da graça. Bem, a Bíblia diz aqui em Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé, né? Não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça é manifestada, né, na nossa vida, vem de Deus. E a fé é a nossa parte. Deus faz a parte dele com a sua graça. E nós aceitamos pela fé. Porque não adianta, a graça de Deus ela pode se tornar vã na vida de uma pessoa quando ele não aceita ela. Rejeitou, perdeu a bênção, né? Mas vai ser uma lição muito importante. A leitura bíblica em classe, ela está em Efésios, capítulo 2, verso de 4 a 10, você lê, né? Então, nós precisamos entender o seguinte, é preciso compreender a maneira bíblica, né? De maneira bíblica, o conceito da graça. Muita gente não entende bem o que é a graça de Deus, entendeu? Então, essa compreensão dos crentes depende para quê? Para não banalizar a graça de Deus, entendeu? Por quê? Porque muitos parece que estão vivendo debaixo da lei, entendeu? Vivendo debaixo de uma opressão muito grande. E outros, ao contrário, banalizar a graça. Acha que viver no mundanismo, entendeu? Não obedecer à vontade de Deus, nada faz mal, mas está salvo. Por quê? Porque nós estamos vivendo na graça. Não é nada disso. A graça não é bagunça, não. A graça é um favor que Deus nos faz, é a misericórdia de Deus, porque a gente não merecia salvação,
mas Jesus morreu pelo nosso pecado porque Ele nos ama, entendeu? Mas nós não vamos ver nessa lição que a gente não pode banalizar a graça. Então nós vamos ver aqui, né, que o sentido nesta lição, nós temos o propósito de analisar o quê? A graça de Deus no sentido bíblico, histórico e contemporâneo, certo? E vamos ver também como as pessoas têm tido uma visão equivocada da graça, que não é bíblica, entendeu? É isso que a gente vamos ver. Nós vamos aqui ter o nosso objetivo da lição, né, que é explicar a natureza da graça, já aqui na primeira lição, ok? Então a gente precisa entender isso para poder entender. Não podemos ofuscar o entendimento da graça, entendeu? Não podemos permitir que a graça continue sendo mal compreendida, ok? Então vamos lá. Vamos ver aqui primeiramente a natureza da graça, compreendendo a graça. Primeiramente, então, ao se afirmar que a graça é divina, quer se dizer com isso a sua origem. Então a graça de Deus, já está dizendo, é de Deus. A graça tem origem divina, entendeu? Então tudo que vem de Deus é coisa séria, entendeu? É coisa que precisa ser analisada, observada e tem que ser de acordo com a palavra de Deus. A graça é inteiramente de origem divina. Então ele quem quis agir com graça, entendeu? A graça. O que é a graça? A graça é uma manifestação da misericórdia de Deus, entendeu? Quando Deus faz alguma coisa por alguém, sem que ele mereça. Você já ajudou alguém que ele não merece que você ajude ele, mas você ajudou por misericórdia, entendeu? Isso é que é a graça de Deus na nossa vida, entendeu? Agora, por outro lado, existe o que? Uma exigência da parte de Deus, entendeu? Não é bagunça também, venha como está, fica como está, é de qualquer jeito, não. Há um padrão moral da parte de Deus, na palavra, que precisa ser respeitado, não é assim. É graça, então eu vou fazer o que eu quero, não. A graça é de Deus e tem que ser do jeito dele, entendeu? Então, nós precisamos entender isso. Aprove a Deus salvar a gente, porque através da sua graça. Então a graça, ela tem origem divina, então a gente tem que se vigiar nessa parte. Por quê? Porque ninguém pode salvar a si mesmo, entendeu? Com as tuas próprias forças, você nunca vai ser salvo, você nunca vai nascer de novo, você nunca vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Só Deus é que pode realizar na sua vida o novo nascimento, te salvar. Você não pode se salvar, só Deus, entendeu? Então a graça, ela é imerecida, porque é um favor imerecido, eu não mereço. Eu tenho que ter essa consciência. Eu sou amado por Deus, mas não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou gente boa, nada disso. É porque Deus me ama do jeito que eu sou. Mas só que eu tenho que me enquadrar dentro dos critérios estabelecidos na palavra de Deus, entendeu? Então, é isso que a gente tem que entender. Nada que você fizer nessa vida, você vai fazer alguma coisa que você venha merecer alguma coisa de Deus. Nós temos que ter essa consciência. Nós somos abençoados porque somos filhos de Deus, mas não podemos fazer nada que venha merecer isso, entendeu? Isso aí a gente tem que ver. Deus, olhando do céu abaixo, ele não viu um justo sequer, nenhum. Você já percebeu isso? Que situação? Ele não viu nenhum justo, entendeu? Então, e a Bíblia diz também lá em Isaías 64:6, você pode ler depois, né, que não tem nenhum justo sequer. As nossas boas obras para Deus é comparada como um trapo de imundície, entendeu? Então você vê, pegar um pano sujo aí é a mesma coisa que a nossa justiça. Quanto mais eu quero agradar a Deus para merecer dele a minha salvação, mais Deus fica enojado disso. Se valesse a pena, Jesus não morreria pelos nossos pecados, entendeu? Então a gente precisa entender isso. A condição do velho homem é essa, entendeu? O pecador, ele está diante de Deus como um velho homem injusto, entendeu? Por isso que o velho homem tem que morrer, tem que ser uma nova criatura, entendeu? Então Deus quis agir com graça para com todos os homens, mesmo sem ele merecer. Por isso que a graça é um poder imerecido.
na nossa vida, entendeu? Nunca pense que Deus está sendo injusto com você. Tem gente, eu não merecia isso, eu não merecia nada. Jesus não merecia morrer numa cruz e morreu para nos salvar. Ele é que não merecia. Então sai dessa que você não merece, certo? Nós vivemos pela sua misericórdia. Vamos ver aqui, nesse contexto número 2 aqui, a graça no contexto bíblico. Bem, a necessidade da graça. Pela graça, sois salvos. Pela misericórdia de Deus, nós somos salvos. Entendeu? Então, essa doutrina, ela ensina. Primeiramente, o homem foi criado para ser moralmente livre, podendo escolher, certo? O que a Bíblia diz? Como é que começa a história da humanidade? Deus fez o homem perfeito, mas ele se meteu em muitas situações indevidas, certo? Então, o homem, sendo um ser moral, ele precisava ser tentado para quê? Para provar moralmente que ele decidiu ficar do lado de Deus, porque Deus criou ele pertencia a Deus, mas ele tinha que provar que ele queria ser de Deus, entendeu? Então, Deus permitiu o diabo tentar, e a Bíblia diz que a tentação não vem além das nossas forças. Adão estava bem esclarecido, ele tinha um diálogo direto com Deus, certo? Mas ele foi tentado pelo diabo, o diabo conseguiu enganar Eva, e ele acabou pecando, entendeu? Por quê? Porque ele era um homem livre, pecou de livre, espontânea vontade, ele não foi obrigado a pecar. Ninguém é obrigado a pecar. Eu não sou. Se eu peco é porque é vacilação minha mesmo, tua, entendeu? Mas ninguém é obrigado a pecar, ninguém te obriga a pecar. O diabo não tem como obrigar você a pecar. Ele dá sugestão, ele não enganou Eva, então. Mas Eva não era obrigada a pecar, Adão não era obrigado a pecar, entendeu? Então eles pecaram voluntariamente, ele desobedeceu, está lá em Romanos 5,12 que diz, pelo homem entrou o pecado no mundo, Adão, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então nós herdamos essa maldição do pecado e pecamos também, mas Jesus veio cortar essa linha, certo? Morrendo em nosso lugar. Então, isso aí que a gente precisa entender. Então, Adão, quando pecou, arrastou todo mundo com ele. Nós somos descendência de um pecador. Entendeu? Segundo, a queda do homem produziu o quê? Consequência para todo mundo. Ele arrastou todo mundo. Entendeu? Ele não entrou sozinho, ele trouxe todos os seus descendentes. Então, ele era o quê? O cabeça da raça. Adão era o cabeça. Entendeu? Então, ele produziu essas consequências. Entendeu? Para todo mundo. Então hoje nós nascemos pecador, por isso nós pecamos. As pessoas falam, nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? Nós pecamos porque nós nascemos pecadores. Você nasceu pecador, então você peca. E Jesus veio cortar, entendeu? Essa raiz de pecado na nossa vida. Entendeu? Então, quem nasceu nesse mundo, com exceção de Jesus, né? Não tem como não nascer pecador. Então, partindo desse princípio, que todos nascem pecador, todos precisam de quê? Da graça de Deus. Entendeu? Não tem outra solução. Quem não se submeter à graça de Deus, não aceitar ela na sua vida, aceitando a Jesus, ele não tem como ser salvo. Entendeu? A graça de Deus, ela se manifestou salvadora para todo mundo. É da vontade de Deus que todo mundo seja salvo. Agora, eu tenho que decidir se eu quero ou não. Deus não vai obrigar ninguém a ir para o céu. Entendeu? Muita gente resiste ao Espírito Santo, não quer, entendeu? Então, é isso que acontece. Então, uma das consequências, né, do pecado é o quê? Quando Adão pecou, ele feriu a santidade de Deus e a justiça de Deus. Entendeu? Deus é amor. Mas ele também é justiça, e quando alguém peca, fere a justiça dele. Mas Jesus na cruz, ele cumpriu o amor de Deus e a justiça de Deus. Por quê? Porque o pecado, Jesus morreu em nosso lugar. Ele foi o substituto. O que Deus fez? Ele pegou a roupa suja do pecador e botou em Jesus lá na cruz. E pegou a roupa de justiça de Jesus e botou na gente. Então, quando eu aceito Jesus, Deus vê em mim a justiça de Cristo e vê o meu pecado em Jesus lá na cruz.
Isso é graça de Deus na nossa vida. Jesus substituiu a gente, entendeu? Então, Deus sendo justo e santo, ele não vai deixar o pecado impune. Ele tinha que punir o pecado. E ele puniu em quem? Em Jesus. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Entendeu? Então, tudo isso aqui é o quê? É a manifestação da graça de Deus, é Deus tendo misericórdia da gente, salvando um pecador que não tem, entendeu, nenhum mérito para ser salvo. Ele é salvo por misericórdia. Deu para entender? Entendeu? Então, é isso aí. Então, a justiça divina exige punição do pecado. O pessoal não pensa que Deus é amor e fica por aí. Não, Deus é amor, mas é justo também. E ele tem a justiça dele que tem que ser punido. O pecado não pode passar em vão. Por quê? Porque Deus não tem o culpado por inocente. Aí o que aconteceu? Jesus morreu no teu lugar. Entendeu? Isso é graça. Entendeu? Então, essa é a grande obra que Jesus fez na cruz. Manifestou o amor de Deus e manifestou a justiça de Deus, sendo resolvido o problema do pecado. O véu do tempo se rasgou, nós temos acesso direto a Deus e estamos livres da condenação eterna, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus. Entendeu? Mas tudo é por misericórdia, não é porque eu tenho mérito ou mereço alguma coisa. Isso é difícil do homem natural aceitar, mas é verdade. Bem, a extensão da graça. Bem, a extensão da graça é uma só, certo? Deus não faz acepção de pessoa, ok? Deus, é da vontade de Deus que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Entenda isso. É da vontade de Deus que todas as pessoas sejam salvas. Você pode ir lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, está escrito que é da vontade de Deus. E a Bíblia diz o quê? Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus assumiu uma forma humana para poder morrer pelo nosso pecado e se relacionar com a gente, sem pecado. Entendeu? Então a gente precisa entender. Então Deus quer salvar todo mundo. Mas por que ele não salva? Porque os homens não querem. Jesus mesmo disse, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então Jesus chama ele quem sente necessidade dele. Prega o evangelho, tem uns que vão aceitar, outros não. Eu não acredito em Deus, eu não acredito no céu, eu não acredito na salvação. Não, é incrédulo, entendeu? Lá em Apocalipse está dizendo os que vão ficar de fora. A graça não tem efeito em quem não tem fé, em quem não crê. Entendeu? A fé vem pelo ouvir, mas se a pessoa não crê, então sem fé é impossível agradar a Deus. Então a graça de Deus, embora Deus quer salvar todo mundo, embora a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, conforme está lá em Tito, mas quem não quer, quem não crê, a graça não tem efeito na vida dele, ele vai ser condenado para sempre. Entendeu? Mas a vontade de Deus é essa, é salvar todo mundo. Entendeu? A salvação é universal. Deus não faz acepção de pessoa. Agora, ela não é universalismo. O universalismo prega, né, que independente de você crer, de você abandonar o pecado, de você querer Jesus ou não, o universalismo prega que no final Deus vai salvar todo mundo. Isso aí é uma mentira do diabo. Porque esse universalismo prega que até o próprio diabo com os demônios vai ser salvo no final de tudo, porque Deus é amor. Então sai fora desse universalismo. O evangelho é universal, entendeu? Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinar todas as nações, tá entendendo? Então Jesus ensinou isso. Então o evangelho é universal, ele não é um evangelho restrito para um grupo de pessoas, isso aí é outra invenção do diabo. O evangelho é para toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então a gente tem que entender isso aí. Então a graça é universal, mas ela não é universalista. Universal, a salvação é para todos que querem, todo que crê.
O que a Bíblia diz? Jesus veio para o que eram seus e os seus não receberam, mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então tudo é para quem crê. Quem não crê, Deus não tem promessa para incrédulo. Fica tranquilo. Entendeu? A promessa é para quem crê. E a graça de Deus é para quem crê. Tito 2,11 está bem explicado lá. Entendeu? Então a graça de Deus é universal, mas não é universalista. Só vai salvar quem crê. Então, o Deus, ele se ira. A ira de Deus também existe. Agora, não vamos confundir a raiva humana, a ira de Deus com a raiva humana. O homem, quando está com raiva, ele quer matar, ele quer brigar, ele quer gritar, mas Deus é diferente. Deus não perde o controle. O homem se descontrola quando está irado, mas Deus não. Deus não perde o controle em momento algum. Tenha consciência disso. Entendeu? Isso aí a gente tem que entender. Então, nós vamos aqui para o número 3, a graça no contexto da reforma. Bem, a gente sabe que no período da reforma houve uma necessidade urgente, né, de restaurar a doutrina da graça, porque durante séculos, né, desde Constantino em diante até a reforma, chamada aquela idade da época ali das trevas, né, e o evangelho ele estava completamente deturpado, dominado pelos homens, né, e o catolicismo, né, que dominava ali a religião na época, né, embora Deus sempre teve um remanescente, né, que buscasse ele com sinceridade, mas a gente sabe que alguns fatores que contribuíram para a necessidade da reforma, para restaurar de novo a Bíblia como o livro, né, de Deus, a palavra de Deus, então foi preciso que Deus levantasse esses reformistas, que tem, né, Lutero como um dos principais, não foi só ele. Então, nessa época, o catolicismo que dominava durante séculos, né, o mundo religioso, ele começou a perder a influência, por isso aí surgiu uma reação de líder religiosa contra o seu baixo nível moral, entendeu? Porque essa situação das doutrinas já não estava mais atendendo a necessidade do povo, porque tinham se desviado completamente. Então, a rejeição da doutrina católica como válida foi perdendo a influência e o valor e o poder, né? Então, o maior interesse pela educação, que deixa ser um privilégio do líder católico, é a maior diversidade doutrinária. Então, de uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada, entendeu? Foi uma época que a salvação já estava sendo pelo mérito, entendeu? A graça foi deixada ela não foi nem banalizada aqui, ela foi deixada de lado, e a salvação começou a ser comprada, tá entendendo? Então tudo isso trouxe o quê? Uma revolta. Então Deus levantou homens como Lutero, que era até da católica, para mostrar que o justo não vive pelo mérito, pela obra, o justo vive da fé. Foi esse versículo que falou forte na mente, no coração de Lutero, né? E levou os outros reformadores também a esse pensamento bíblico: o justo viverá da fé. Então, acabou. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não temos obras suficientes para ser salvo. A obra é aquela que Jesus fez na cruz, entendeu? Então, o período medieval nunca realmente satisfez o povo que desejava a Deus, né? Porque os líderes religiosos dominavam e tinham a Bíblia debaixo da sua autoridade. A Bíblia é a autoridade de Deus na igreja, mas eles tiraram a autoridade da Bíblia, e eles que eram a autoridade sobre a Bíblia, faziam da Bíblia o que eles queriam. Então perderam a influência e Deus levantou outros mesmo para fazer o que eles fizeram, retornando, trazendo o povo para a Bíblia, entendeu? Dando o direito de cada um ter a sua própria Bíblia e ler. Cada um pode se interpretar, não precisa mais de alguém para ser o meu sacerdote nesse sentido, não. Nosso sacerdote está no céu. Então, a restauração da doutrina da graça, vamos lá.
como foi observado, a reforma, né, ela surge de uma reação, né, à corrupção da doutrina. A doutrina, nessa época, estava toda corrompida, né, entendeu? Então, a doutrina da graça era uma piada naquela época. Então, Lutero, né, um monge alemão, um agustiniano, ele, que foi um dos principais porta-voz da doutrina, pela fé somente, né, então ele, juntamente com os outros, levanta a voz e Deus abençoa eles, e eles conquistam a vitória que eles precisavam, né? Então, só a graça, é isso que Lutero ensinou, é pela fé, salvação é pela fé e só pela graça de Deus, não tem o mérito humano. Então, a partir de Lutero para cá, o que aconteceu? A graça foi restaurada, não que a graça não existisse, elas não estavam sendo recebidas pelos homens, que colocaram o mérito na frente, para poder enganar o povo e manipulá-los e manter eles presos em suas mãos, né? Porque os líderes religiosos, eles têm que procurar, não digo nem os religiosos, os líderes, né, que são de Deus, usados por Deus, eles têm de que levar o povo a Deus, a entender a pessoa de Deus, a aceitar Jesus, não querer manipular e manter o povo preso, né, com poder em suas mãos. Então, os reformadores estavam bem convictos que somente através do retorno às Escrituras a doutrina da graça podia ser restaurada. Querido, encerrando essa parte, sem Bíblia não tem graça. Está entendendo? Sem Bíblia as pessoas vão procurar os seus próprios caminhos de maneira errada. Só a Bíblia, somente com o retorno às Escrituras que a doutrina da graça pode ser restaurada. Quando tem pessoas vivendo aí debaixo de julgo, ou se não banalizando a graça, sabe o que está faltando? Bíblia. Tu chegou num lugar, estão vivendo debaixo de um jugo terrível, falta Bíblia. Se estão vivendo com a graça mais banalizada, uma vida mundanizada, nem parece crente, falta Bíblia. Porque a Bíblia traz o equilíbrio. A graça não é para a direita nem para a esquerda, no centro. Então, quando falta equilíbrio nesse comportamento, é porque falta a Bíblia, falta o ensino da palavra. Entendeu? Então a gente precisa comer. Sem Bíblia, não tinha como a doutrina da graça ser restaurada. Então Lutero, com seus reformadores, eles tinham que trazer o povo de volta para a Bíblia. E o que os líderes religiosos, como os fariseus no tempo de Jesus, não queriam. Fizeram até matar os reformadores e alguns morreram, né? Então, os mesmos fariseus do tempo de Jesus foram os fariseus do tempo da reforma. Entendeu? Que não quer que as coisas funcionem como Deus quer. É como eles querem, porque Deus não quer que você domine ninguém. O único que pode dominar a gente é Deus. Mas líderes religiosos gananciosos, eles querem dominar a sociedade, as pessoas. Entendeu? Isso aí é que é o problema. Ok? Então a graça no contexto da reforma revela isso para sair do assunto. Certo? Corrupção da doutrina da graça e a restauração da doutrina da graça. Então, quando Lutero entrou nesse caminho, Deus usou ele para isso. Entendeu? Você estuda, tem muitos livros bons aí, né, de biografia, que traz a biografia dos reformistas. Que bênção, leia que você vai gostar muito. Certo? Nós temos um da Assembleia de Deus, né, que os Homens de Fé. Você compra esse livro, vai ser muito bom. Então, vamos para o final aqui. Quarto, a graça no contexto contemporâneo. Bem, a graça barateada. Bem, essa expressão aqui, a graça barateada, certo? Ela é usado para mostrar, né, na lição, a graça barateada foi introduzida na literatura para quê? Para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. Então, quando você diz, né, que a graça está barateada, você está dizendo que as pessoas estão vivendo uma vida mundana e dizendo, estou debaixo da graça hoje. A pessoa peca, vive uma vida de mau testemunho, entendeu? Vive uma vida que entristece o Espírito Santo, não parece que é um cristão, não atrai ninguém para a igreja. Sabe por quê? Porque ele está barateando a graça de Deus. Estou debaixo da graça. Que é isso? Graça é bagunça?
graça é desordem, graça é mundanismo, nada disso. Pelo contrário, se você lá ler a Epístola de Hebreus, lá no capítulo 12, você vai ver que o castigo sobre aqueles que brincam com a graça é muito pior do que no tempo da lei. Entendeu? Você está pisando o Filho do Homem, você está crucificando Cristo de novo. Quando um crente barateia a graça de Deus, entendeu? Ainda zomba, escarnece ainda, todo debaixo da graça e vivendo no pecado, você está crucificando a Cristo de novo. Muito cuidado. Não barateia, não mundaniza a graça de Deus, não, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, para que renunciando à impiedade, o pecado, a gente possa viver uma vida justa diante de Deus. Entendeu? Então a graça é uma expressão que foi introduzida para expressar a vida cristã nominal, é crente só de nome, e mundanizada. Então, de fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça verdadeira, bíblica. Entendeu? Parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Por quê? Porque estão barateando a graça. Não há uma influência. Como é que o Espírito Santo, na vida de um cristão, vai influenciar um pecador a ser crente? Se não há testemunho. Entendeu? Falta testemunho. A graça não pode ser barateada. Entendeu? A porta é estreita. Quem falou que Deus alargou a porta? A Bíblia diz, estreita é a porta e apertado é o caminho que leva para o céu. Quem falou que Deus deu uma alargada nela? Não, continua estreita. Entendeu? Então, a gente tem que entender que os evangélicos estão crescendo muito no Brasil, principalmente, né? Mas a influência não é muita mais. Entendeu? Há pouca influência. Certo? Hoje, eles não dão valor mais a nós, os crentes, porque eles não sabem mais o que a gente é, se nós somos políticos, se nós somos, entendeu, reformadores, se nós somos aqueles que se somos amigos, se somos inimigos, é um falando mal do outro, fogo amigo. E as pessoas, na verdade, não sabem que tipo se somos religiosos ou não. Na verdade, as pessoas estão confusas contra a igreja hoje em alguns lugares. Entendeu? Então, é um cuidado. Por quê? Porque estão barateando a graça. Então, a graça mundanizada, barateada, não influencia a sociedade. De jeito nenhum. As pessoas olham para um crente e não vê diferença. Não estou falando só de roupa, não. Estou falando de comportamento. Entendeu? O crente, se o ímpio engana, o crente engana também. Crente 7:1. Então, quer dizer, isso aí mas eu estou debaixo da graça, estou salvo. Da outra, não, salvo uma vez, salvo para sempre. Aí o cara brinca. Não, eu estou salvo para sempre, posso pecar à vontade, na hora Jesus me salva. Vamos ver, né? Sem a santificação ninguém verá o quê? O Senhor. Cuidado, entendeu? Número 2 aqui, para encerrar, o valor da graça. Então, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou o quê? Vocês foram comprados por bom preço. Então, glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo. Nós não somos fantasma, não. Nós não temos só espírito, não. Tem que cuidar do corpo também. O corpo é santo também, né? Então, em seu tempo, Paulo foi um defensor da graça de Deus, certo? Então, no seu tempo, ele não aceitou de forma alguma, né, que alguns cristãos fizeram e inventasse, né, um montão de coisa. O autor fala penduricalhos, né, que alguns cristãos quiseram pôr no evangelho. Então, o evangelho não precisa de acréscimo e nem que tire. O evangelho é o que está na Bíblia. Não adianta eu querer criar. Paulo falou, ainda que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho, é loucura, é maldição. Então eu não posso aceitar outro evangelho. Ninguém vem querer acrescentar alguma coisa no evangelho e nem tirar. É o que está na Bíblia. Entendeu? Então não adianta. A gente tem que entender, não venha baratear a graça. Está entendendo?
Então o apóstolo sabia, né, o alto preço que custou a nossa salvação. A nossa salvação não foi brincadeira, não. Você acha que Deus vai deixar isso barato? Jesus deixa o céu, deixa lá o trono dele vazio e vem para a terra, assume uma forma humana, passa essa humilhação toda, morre numa cruz vergonhosa, depois é sepultado, depois é ressuscitado, e isso aí vai ficar barato? Tu acha que foi uma coisinha pouca que ele fez? Aí agora ele vai abrir a porteira? Não, a graça é graça, eu estou debaixo da graça. Ah, é? Tu acha que tudo que Jesus fez perdeu o valor? Não. Certo? Nós fomos comprados por bom preço, o sangue dele, entendeu? Então, duas coisas, custou caro. Então, duas coisas precisam ser observadas nesse texto. Bem, primeiramente, a voz passiva aqui do grego indica que outra pessoa fez a transação por nós, entendeu? Nós fomos comprados, alguém comprou, quem? Jesus. Deus comprou através de Jesus. Não foi uma barganha, não. Deus não faz barganha, não. Foi um ato de amor. Não confunda a barganha com ato de amor, é bem diferente. Entendeu? Então, não há mérito humano nisso. A transação foi completa. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi completo, não precisa mais acrescentar nada. O que Jesus fez na cruz não precisa do meu mérito, não precisa da minha ajuda, não precisa que eu coloque mais nada. Eu só tenho que aceitar na minha vida, só isso. Entendeu? Então não barateie a graça na sua vida, não viva uma vida mundana, dizendo que Deus só quer o coração e que você está debaixo da graça. Cuidado, a graça não é brincadeira, não, é pisar o Filho do Homem. Quando você barateia a graça de Deus, Hebreus capítulo 12, lá procura os versículos que vai dizer que você está crucificando a Cristo de novo, capítulo 6, verso 14 de Hebreus. Entendeu? Então, muito cuidado, viva uma vida de santidade, a vinda do Senhor está próxima, tá bom? Então, Deus te abençoe, que você possa ter a conclusão que salvação é somente pela graça, mas não a graça barateada que estão vivendo aí, mas a graça de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens. Então, que Deus te abençoe, até a próxima lição. Compartilha aí se você gostar do vídeo, dê o seu like, tamo junto, certo? Foi bom ter você comigo, um abraço e até a próxima lição.